Olá, acabei de fazer uma live no Instagram da Gambo. Vou deixar o Insta da Gambo aqui embaixo. Quem tiver interesse de assistir inteira, tá bem legal. Fui convidada por eles para falar sobre a interferência de um bom calçado na marcha da criança. E eu queria apontar algumas coisas que nós discutimos nessa live. Então, uma das coisas que nós falamos é que a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Pediatria, a SBOP, recomenda, né, que o calçado deve ser visto como uma proteção. Em crianças de baixa idade, o calçado deve ser flexível e com solo que não escorrega facilmente. Nas crianças maiores, deve ser considerada a atividade da criança e a durabilidade desejada do calçado. Andar descalço com ou sem meias, desde que num solo seguro, devem ser estimulados. Então, essa é a recomendação. A partir dessa recomendação, nós falamos sobre algumas coisas, como, por exemplo, uma alteração de marcha que a criança tenha, né? Então, uma criança que está aprendendo a andar, ela anda mesmo em bloquinhos, assim. Ela está aprendendo a andar, então ela precisa de um solado um pouquinho mais firme, um pouquinho mais rígido, menos flexível. Depois que ela já passa dessa fase de 3 anos, que a marcha fica mais próxima do que vai ser, ela precisa de um calçado bem maleável. Então, um calçado deve respeitar essa parte aqui toda da marcha. Ele coloca o pé, faz o movimento, precisa respeitar esse movimento aqui do pé. Falamos também sobre salto e criança. Então tem uma bonequinha aqui, ó, que ela já veio com o salto. O salto inclina muito o corpo da criança assim para frente, né? Vem a gravidade aqui e a criança passa a andar toda inclinada e não consegue fazer esse movimento total, ó, flexão de quadril, flexão e extensão do joelho, não consegue fazer esse movimento aqui das articulações, aí deixa essa musculatura pobre, toda essa parte aqui encurtada. Falamos também que bebês até 9, 10 meses, eles precisam só de um calçado como proteção. Então, que o solado precisa ser de couro, de tecido, sapatinho de lã ou só meinha, é só uma proteção mesmo. Depois só que a criança começa a ficar em pé que ela precisa de um solado melhor. Falamos também que calçado não corrige pisada de criança. Isso aí é algo para um ortesista corrigir. Então a criança precisa procurar um profissional para poder fazer uma palmilha adequada para correção. A gente não compra calçado de pisada pronada, calçado de pisada supinada, não. A gente compra sempre calçado de pisada neutra. Falamos também que um calçado bom, ele leva a criança a economizar energia e andar o mais livremente possível. O que é economizar energia? Quando você vê uma criança andando com salto toda desengonçada, ela está gastando muita energia para isso. Falamos também que a palmilha de um calçado da criança, ela deve só absorver o impacto mínimo entre o pé e um solado de concreto. Quando a gente está na grama, na terra, na areia, é muito bom explorar isso de forma descalço mesmo. Falamos também que a terminação do pé, a pele do pé, até os 9, 10 meses, tem mais sensibilidade que a mão. É cheio de reflexos, de reações, então o pezinho precisa mesmo ficar livre. Falamos muito mal dos tênis de rodinha e dos tênis com solado muito rígido. Tênis de rodinha, a criança fica com o corpo totalmente inclinado para frente, a rodinha fica aqui embaixo e dá muita fratura no cotovelo. Falamos também que o sapato se molda ao pé, não é o pé que se molda ao sapato. Se a criança coloca o calçado e já reclama de alguma coisa pegando, troca de calçado. Falamos dos calçados esportivos. Calçado esportivo é para usar durante a prática esportiva, não é para ir de chuteira na escola, de chuteira no shopping, de chuteira para ir jogar futebol. Falamos do tamanho, que sempre que for comprar um calçado para criança, mede um dedinho aqui, entre o dedinho da criança, que está aqui o maior dedo, e o solado precisa ter um dedo do tamanho do dedo da criança até mais ou menos o tamanho do dedo do adulto. A gente não compra o sapato muito justo e nem compra o sapato 2, 3 números maiores. Isso não é legal. Falamos também do teste do calçado, tanto dos pequenos quanto do grande. O calçado, você pega ele, ó, qual que é a melhor marca? A marca que mexe. Ó, tem que fazer esse movimento, tem que fazer esse para lá, para cá,
tem que ser macio. Esse é o teste do calçado e não pode pegar em nenhuma partinha ali do pé. Falamos também que a criança precisa de um tempo descalço. Qual que é o equilíbrio disso? Se a gente está dentro de casa, no concreto ou na escola o tempo inteiro, a gente dá uma meio a meio aí, fica um pouco de calçado, um pouco descalço, tá bom? Se a gente está na natureza, explora o máximo que puder sem sapato, o máximo mesmo que tiver. E lembrar sempre dessas recomendações aqui de que o calçado ideal ele é uma proteção. Se você tiver interesse em assistir a live inteira, ela tá bem legal mesmo e tá lá no feed da Gambo. Obrigada.